Então, os que vão lavar a pauta hoje é o Pedro, não a mim. Pedro, quando você começar a gravação, me avisa. Boa noite a todos. Então, a gente vai começar mais uma aula de Python. Então, vamos relembrar onde estávamos. Aula passada, nós vimos. O que, que a gente viu? Eu confio em vocês. Me digam, o que, que a gente viu? É, ninguém lê. A gente viu o NumPy com Matplotlib, como a gente viu semana passada. Então a gente vai seguir na linha dos módulos. A gente vai seguir na linha dos módulos. E hoje a gente vai apresentar um dos melhores módulos para dados. O nosso grande, o nosso querido, amado Pandas. Mas antes disso, uma pergunta aqui no comentários. Quando eu crio uma função numa classe, eu preciso colocar self nos parâmetros? Precisa. Mesmo a função não necessitando de parâmetros ou variáveis, a gente vê os símbolos. Precisa, porque o self ele faz com que a função torne-se parte da classe, ok? Mas isso fica para as dúvidas. Diga se estão vendo minha tela, por favor. Estamos. Ok. Então a gente vai falar do nosso querido Pandas, né? Então, só para vocês conhecerem. Pandas. Essa é a imagem. Essa daqui é a imagem oficial dele. Essas outras aqui é só meme. A imagem oficial do Pandas é essa imagem esquisita aqui. E essa é a biblioteca deles. Instalação do Pandas. Gente, instalar o Pandas. Cliquei no link errado. Instalar o Pandas é muito simples, gente. Ele pede o Pandas, se você está em ambiente virtual que pede. Quer dizer, se você está em sistema operacional que pede ambiente virtual, você tem que criar. Mas o Pandas aqui você instala do jeito mais clássico de todos. Pip install Pandas. É uma dessas bibliotecas, perdão. Perdão, voltei. O Pandas é uma dessas bibliotecas muito clássicas, muito usada. Eu tô aqui abrindo a biblioteca só para vocês se acostumarem com essa ideia de ver coisa, de ver aqui como funciona, é, como funciona as páginas oficiais, a documentação. Então, vocês têm o Getting Start, né? O tutoriais de início. Aqui vocês podem ver algumas coisas, a gente vai ver algumas dessas, não vai ver tudo. E o que é o Pandas, né, gente? Cara, Pandas serve para análise de dados na forma de tabelas. Análise de dados em forma de tabelas. André, tem um monte de dados estruturados em um banco de dados não relacional. Eu posso usar pandas? Sei lá, meu amigo. Não. Pandas normal, não. Pandas é para dados estilo tabela. Como é que se escreve? Google. Vamos lá, gente. Tabelinha. Tabelinha eu queria chamar bonitinha aqui.
tabela tem coluna, tabela tem linha. É isso daqui. E Pandas, ele suporta diversos tipos de arquivos. Vou abrir aqui o nosso famoso main. Vamos lá. O Panda suporta vários tipos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro tem que importar, né? Import pandas. O nome clássico do pandas é PD. Esse PD a gente usa quase sempre. E o pandas, como ele funciona? Eu preciso ler um arquivo em uma fonte de dados. Então, por isso eu faço PD, read, e aqui eu tenho tudo isso. Clickboard, CSV, Excel, JSON, nem lembrava que lia JSON, mas lê JSON. Salvo engano, não, nunca trabalhei. Trabalhei com outra coisa com JSON. Que, gente, vocês têm várias opções. Hoje a gente vai para as mais clássicas. Um CSV, uma coisa leve, uma coisa tranquila. Qual arquivo que a gente vai ler? Oi. Se não fosse usar tabela, qual usaria? Cara, depende. Depende, de como seus arquivos estão estruturados. 2, qual é a fonte dos seus dados? E aqui não entenda a fonte como quem produz os dados, mas sim quem armazena seus dados. Então vamos lá. Qual a forma deles? De qual tipo de arquivo eles estão vindo? E qual é o tipo de análise que você precisa fazer? Então, por exemplo, aqui, ó. Read. Ele, por exemplo, lê JSON. JSON, vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um JSON. O JSON, ele é isso daqui. Vocês lembram daquela atividade que o Pedro fez, que foi super difícil, que vocês ficaram chorando 3 dias por causa dela? Isso é um JSON. Aquilo lá era um JSON. Aqui, ó. Vamos lá. Por que eu tô falando isso? Vamos lá. Isso daqui é uma tabela? Não. Porque, vamos lá. Eu tenho um time, esse time tem um estágio, esse estágio tem um nome, um público e uma capacidade. Essas foram as funções do estádio. O JSON, ele pode... O JSON, cara, ele é como uma pasta com pastas dentro. Isso daqui não se traduz para uma tabela. Então, por exemplo, o Pandas pode ler JSON. Eu posso pegar um arquivo JSON, mas se a análise que eu preciso o Pandas não pode fazer, eu tenho que partir para outra. Então, o que eu usaria depende muito. Já aconteceu, por exemplo, de eu usar Pandas para armazenar e usar outra coisa para executar. Então depende, são muitas variáveis aqui que você pode trabalhar. Mas geralmente o Pandas vai poder te fornecer, porque vai lembrar uma coisa, gente. A gente está falando de um tipo de dado, de um tipo de informação que ela tá muito mais que ela não é associada a banco de dados. A ideia desses dados é que geralmente eles não são banco de dados. Porque quando eles são banco de dados efetivamente, eles são armazenados em banco de dados, seja relacionais ou não, e são executados sem pandas. Então depende muito, cara. Assim, desculpa a sua resposta ser um depende, mas é a resposta real. Então, assim, o importante é você saber o que você quer fazer e pesquisar a partir disso. Assim, por que eu comecei a aula mostrando links do Google? Porque uma das habilidades que vocês têm que desenvolver é a habilidade da pesquisa. É a habilidade de
entender o que vocês querem e descobrir onde está a resposta. Então, eu ia entrar no exemplo de Jason, mas eu não quero me estender muito. Eu já comecei atrasado e eu não quero entrar noite adentro. Então vamos lá. Para mim ler alguma coisa, eu uso o método read. Aqui, para vocês, eu preparei um CSV. Esse daqui é o CSV que contém as informações relativas às passagens do Titanic. Esse daqui é um dos CSVs mais clássicos que tem para quem estuda dados. Por quê? Ele é o CSV que o Pandas usa para exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Exemplo, eu posso voltar aqui depois. Aqui, ó. Pandas, ele mesmo usa esse CSV de exemplo. E tá, eu disse que Pandas, ele se estrutura a partir de uma ideia de... Aqui, ó. Ele se estrutura através de uma ideia de tabelas. Em Pandas, perdão, em Pandas, a tabela, cada tabela individual, é chamada de data frame. Frame, né, pode ser traduzido como um quadrado, como um retângulo, como uma imagem. Então, é um quadrado de dados, né? O frame é uma tabela. Dentro dessa tabela, você tem colunas. E essas e linhas. Aqui, gente, leitura básica de tabelas. Cada coluna representa uma classe individual. Não, uma classe. Representa uma categoria individual nomeada. E cada linha representa um item dessa categoria. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu tivesse aqui nome CPF, aqui estaria Joãozinho da Silva, 000002. Entenderam? Essa é a ideia. Esse é o formato que tem que estar. Se tiver em outro formato, não vai funcionar. Aqui é um exemplo dele criando um data frame. E basicamente assim, ó, toda tabela, ela, todas essas tabelas, elas têm que ser data frame para o Pandas poder manipular. Quando eu venho aqui e leio, né, Titanic.csv, quando eu leio aqui, por exemplo, esses dados, isso daqui se torna um data frame. Essa tabela é um data frame. Aqui é um exemplo simples. Aqui, ó. Essa tabela é esse data frame criado. Essa tabela aqui. E um outro conceito importantíssimo é o conceito de séries. Aqui já diz. Cada coluna em um data frame é uma série. André, por que isso é importante? Porque séries são classes próprias. Como assim, André de Deus? Você quer dizer que uma coluna é uma classe? Sim. Toda vez que eu passo um arquivo pelo Pandas, ou crio um arquivo a partir do Pandas, as colunas dele são objetos, são classes e objetos, e o data frame em si é um objeto.
Então, eu tenho um objeto composto por objetos. Vamos voltar para a aula de programação orientada. Eu vou lá e crio a classe carro. Só que motores são complexos demais. Então, eu vou e crio uma classe motor e digo que o motor do carro é uma instância da classe motor genérica. Pronto. Séries são instâncias de colunas que são usadas pelos datraframes. Por que é feito assim? Não sei. Mentira, é facilidade. Depois eu vou explicar. Eu tô aqui, eu tô olhando, mas vamos ver uma coisa divertida, ok? Tudo bem até aqui, né? Eu tenho as minhas tabelas, que são data frames. Eu tenho as minhas colunas, que são as séries, e as linhas. Acabou. Aqui eu fiz essas séries de funções aqui. Eu estava inspirado nesse dia. Vamos lá, cada uma delas faz uma coisa diferente. Então a gente vai ler elas, depois vai ver. A primeira, ela carrega os dados. Então, eu faço o pandas.static. Cadê? Aqui. Pronto. Aqui eu tenho pandas.titanic. Não sei se vocês estão reparando, mas tem pontinhos aqui, reticências. O pandas não me mostra todas as linhas. E ele também não mostra todas as colunas. Aqui, ó. Aqui é outro exemplo, mas assim. Tá vendo aqui a reticências? O panda corta. Panda. Perdão. O panda, ele corta, ele diminui. Por quê? Porque a ideia dele não é que você veja pelo terminal. Ah, André, eu quero fazer um projeto, e o meu projeto ele vai ler um arquivo e vai escrever ele inteiro no terminal. Você não use pandas. Por quê? Porque a ideia base do pandas é que se eu mostrar o objeto, toda vez que eu chamo o objeto DataFrame, ele mostra isso daqui. Lembra que eu, na atividade de classe, vocês aprenderam sobre o conceito da classe da função str. Vamos lá. Qual é a importância dela, né? Simples. Se eu pego o meu data frame e printo ele, em vez de ele aparecer o local de memória, ele mostra o que eu quiser e o que ele foi programado para mostrar. E nesse caso, são todos os dados. Ok? Eu vou passar mais direto, gente, porque assim, como eu disse, eu quero roubar muito tempo com vocês. O resumo geral foi feito através da função describe. Describe, né, o inglês ótimo, que quer dizer descreva. Eu vou descrever cada uma das minhas colunas. E como que eu vou fazer essa descrição? É uma descrição matemática. Uma descrição matemática. Então vamos lá. Então eu tenho a minha primeira coluna que é survived. Ela diz se a pessoa sobreviveu ou não. 1 sobreviveu, 0 se, né? Aí ele conta quantas pessoas sobreviveram? 891. Não é que ele conta quantos sobreviveram, vou falar de jeito. Ele conta quantos uns tem aqui, ele soma. Quanto foi? 981. Quantos desses
dados são únicos. Ele não consegue contar, porque são dados numéricos. São dados numéricos, ele não consegue contar. Qual foi o topo? Não consegue. Qual foi a frequência? Também não consegue, porque esses dados eles são numéricos, ele não consegue extrair esse tipo de informação. Qual foi a média? A média foi essa. Qual foi o desvio padrão? Foi esse. O mínimo, 25%, 70%, máximo. Esses aqui são valores estatísticos. Se vocês fizerem estatística, esse daqui serve meio que para descrever os quadrantes. E aqui eu faço uma descrição. Isso daqui é útil quando eu preciso fazer uma análise estatística rápida. Aí eu vou, pego uma coluna e faço a descrição estatística dela. Por exemplo, aqui, ó, a coluna de idade. Qual a soma das idades? 714 anos. Não tem. Isso daqui ele não consegue visualizar, né? Qual é a média das idades? 29 anos. Qual o desvio padrão? 14 anos. Qual foi a idade mínima? 0,42, possivelmente era um recém-nascido. Qual é o quartil? Qual é o primeiro quartil? 20, segundo. 28, terceiro. Terceiro é de 38, a idade máxima, 80 anos. Aqui, ó. Passando por um dado para dados escritos, por exemplo, esse who é entre homem e mulher. Ele conta 891 pessoas. Ele vê 3 dados únicos. Esse top, desculpa, gente, que eu não lembro top. Se ele é o dado que mais se repete, ou se ele é o dado. Eu não lembro se ele se refere mais à moda ou média. Mas, enfim. Frequências da. Enfim. Eu tenho esse método que ele me descreve estatisticamente a minha tabela. O próximo método que a gente vai explorar. O método é o contador de valores, o Value Count. Lembra que eu disse que uma série é uma coluna e cada série é um objeto? Quando eu acesso o meu objeto série, e como que eu faço esse acesso? Eu faço desse jeito. Eu faço como se fosse um dicionário. Lembra da aula de dicionário? Meu Deus, eu não lembro se a gente passou dicionário. Passou. Lembra da aula de dicionário? O data frame ele se permite acessar como um dicionário. Então, quando eu coloco a live, eu acesso o objeto coluna a live. Eu acesso. Deixa eu ver se dá pra essa coluna aqui. Aqui, ó. Essa coluna aqui. Essa penúltima aqui, ó. Eu acesso não uma lista dos lives. Eu acesso o objeto. E por ser um objeto, ele tem a capacidade de me dar métodos. Então, eu utilizo o método com value count. O que ele vai fazer? Ele vai contar os valores. Ele vai ver quais são os dados que ele possui e vai contar quantas vezes aqueles dados repetem. E daí a gente vai ver isso daqui, ó. A live, que é o nome da série, ele tem o valor não 549 vezes, ou seja, 549 mortes. Yes, 342. Perdão. Então ele vai ter 342 sobreviventes. Name.
qual é o tipo de coisa que ele está fazendo. Ele está fazendo uma contagem. Essa linha final, gente, ela diz para gente qual foi o tipo de análise que foi feita, ou quais são as informações importantes. Então, ele vai dizer o quê? Foi feito uma contagem e o tipo de dados, the type é o tipo de dados que ele está gerando é um inteiro. Esse 64 é só para indicar a base numérica, mas é um número inteiro. Ok até aqui? Ok até aqui? Horácio, como que a gente aprende com o professor que nem o bagulho que ensina, ele sabe o que faz? Gente, isso se chama teste, não. É porque são minúcias. Porque assim, ó, vamos lá. Eu posso vir e dar uma aula que consiste em vocês aprenderem toda a documentação do plano. Mas isso é uma biblioteca. Vocês têm que aprender o conceito de bibliotecas em geral. Então, a nossa ideia é mesmo se permitir isso até para instigar o conhecimento de vocês. Até para vocês procurarem isso, porque assim, esse é o tipo de coisa. Até isso é uma pergunta interessante. Poxa, eu não sei o que é isso. Como eu faço para descobrir? Você vem, pandas, describe, top. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que isso é uma função nova, tá? Aqui, ó. The top é o valor mais comum. Pronto. Top é o valor mais comum. A frequência é a frequência do valor mais comum. E acabou. Eu não estava errado. Top refere-se à moda. Voltando lá para. Voltando para estatística. Top se representa a moda. Não. Sim, mas é porque as próximas gerações que verem esse vídeo podem pensar isso seriamente. Voltando aqui. Realmente ia tomar uma aguinha. Mentira, é Fanta laranja. Voltando aqui. Média por classes. Aqui uma leve noção. Na verdade, eu preciso lembrar se ele tem. Eu vou para a imagem oficial. André? Uma imagem, não é imagem oficial, mas uma imagem que vai me ajudar a explicar para vocês aqui. Não é essa. Essa imagem aqui, tá? Também não é essa que eu quero. Aqui, essa imagem, beleza. Tá ignorando. Vamos lá. Aqui ele faz a seguinte análise. Eu quero, aqui ó, a gente vai ver a idade média das pessoas pela classe em que elas estavam. Vai lembrar o Titanic, ele tinha 3 classes, primeira, segunda e terceira. E a gente vai verificar qual foi a média de idade das pessoas em cada classe. Então, como eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu tenho a fazer, tem mais de um jeito de fazer isso, é claro. Mas é o seguinte, eu vou agrupar as pessoas pela classe que elas pertencem.
eu vou agrupá-las. O que isso significa? Que eu só vou pegar as linhas, eu vou pegar várias linhas e juntar elas para que elas façam parte de um mesmo cálculo. Então, vamos lá. Se eu tinha 3 classes, então eu vou juntar as linhas que pertenciam à primeira classe, juntar as que pertenciam à segunda e à terceira, e em cima delas que eu vou trabalhar. Ok? Esse é a ideia do group by. Group by. Gente, se vocês já tiveram banco de dados, group by é a mesma coisa de banco de dados. Inclusive, isso me lembrou uma coisa. É que assim, gente, essa aula já faz um tempo. Então, algumas coisas eu vi que eu precisaria agora. Eu só quero ver se isso aqui tem uma imagem. Ah, não tem. Mas a ideia é mais ou menos essa daqui. Eu vou pegar linhas e colunas diferentes e fazer uma tabelinha separada. E a partir dessa tabelinha eu aplico cálculos. Ah, tá com problema no volume que eu tô falando? Oi? Não tô te ouvindo. Oh, que delícia. Pode repetir, por favor? Agora sim. Estourar. Pode falar. Cadê a pergunta do. Tem tanta pergunta. Qual a pergunta? Estranho que eu não ouvi vocês. Ah, facilita a minha vida. E a sua? Eita, coração. Minha noite. Tô esperando. Levando em consideração o desafio quinzenal, poderia dar um planos. Haja, por exemplo, um relatório com o candidato? Pode, pode. Mas assim, ó, por exemplo, assim, tu poderia, sei lá, pegar. É que depende da ideia que você está falando, né? Mas tu poderia ou usar o Pandas para armazenar isso e fazer algumas coisitas simples. Tipo assim, pegue o maior valor da coluna posição, aí tu faz uma gambiarra para saber qual é o nome que tem essa posição. Você pode ser feliz. Mas é que depende muito de como do seu problema e o que você está querendo armazenar. Mas sim, você pode. Era só isso? Belezura. Então, vamos lá para a próxima. Estava aqui, né? Então, Group By. O, o Groupar, então, vou agrupar todos os meus dados por classe. Vou pegar apenas a coluna de idade e vou calcular a média. É isso que eu estou fazendo aqui. E a linha de código para isso é essa daqui. O data frame, né, a tabela inteira, eu vou agrupá-la pela classe. Reparem, isso aqui é um método. E esse método, ele gera uma nova tabela agrupada pelos dados, pela classe, pega a coluna de idade e calcula a média.
E aqui você tem a média. Então você vê que, em média, as pessoas da terceira classe tinham 25 anos, as da segunda 29 e da primeira 28. Eu tenho o nome dessa coluna, que é a idade. E o tipo de dado dela é float, ok? E daí eu deixo para os sociólogos analisar os dados. Seguindo aqui, distribuição por sexo. E vamos lá, que é um pouquinho mais complicado, mas a gente trata mesmo assim. Eu pego a minha coluna sexo, conto os valores dela, mas aqui eu normalizo. Daí isso me dá um valor de entre 0 e 1 e multiplico por 100 para dar uma porcentagem bonita. Ó, vamos lá. Count values a gente já usou antes dos vivos. Só que agora eu estou usando uma normalização. Normalização, só quem deve ter visto é quem já está em IA, dificilmente você vê isso em estatística. Mas normalização, ela é o quê? É você pegar uma função, imagina o seu seno. Não, o seno não vale, porque... Imagina, sei lá... Ai, gente, imagina uma função aí que sobe e desce. Normalizar essa função é fazer o quê? Que o ponto mais alto dela e o mais baixo fiquem entre 1 e menos 1 ou 1 e 0. A ideia é mais ou menos essa. Isso é normalizar. Então, normalizar, eu deixo a função normal. E normal é uma função entre 0 e 1. Então, é isso que ele está fazendo. Ele normaliza os dados e daí ele conta eles normalizados. Isso faz com que, se, por exemplo, se só tivesse homens do Titanic, ele ia dar 1 inteiro e redondo. Aí 1 vezes 100, 100. 100%. Se tivesse 10 mulheres, 10 homens, esse 10 ia virar 0,1. E esse 10 feminino e masculino, os dois iam virar... Perdão. Se só houvesse 10 homens, 10 mulheres, e esse valor representa 50%. Então, a normalização do valor é 0,5. Enfim, gente. Não vou entrar nesse... Tô um pouco sem fim, mas eu posso fazer esse tipo de processamento de dados simples. Eu posso normalizar uma coluna. Aqui os passageiros que estavam sozinhos, é um count simples. A média da tarifa a média de tarifa por cidade. E olha como as estruturas elas se repetem. Eu agrupo meus dados pela cidade. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Não. Eu agrupo meus dados pela cidade em que eu estou, que é o Group by Embark Town. Pega a coluna de preços de tarifa e calcula a média. Poxa, eu fiz isso exatamente. Aqui em idade média por pessoa. Então, vocês reparem que certas coisas se faz do mesmo jeito. Só muda as tabelas e, portanto, o significado. Bom estatístico é aquele que entende seus dados. Então, quando eu faço isso, eu tenho aqui a média de embarque do custo. Então, em Cherbourg foi 59, eu não sei qual é o nome dessa moeda. Queenstown foi 13 e Southampton, sei lá, foi 27. Depende como você vai usar esses dados. Por exemplo, eu preciso do maior dado, então é 59. Não, eu quero uma média do valor médio das cidades. Aí, enfim,
Vocês trabalham em estatística de vocês. Aqui o filtro de crianças. Como ele faz isso? Ele define uma criança como um serzinho de até 12 anos. Aqui, ó, uma coisa interessante. Como que eu pego um filtro de linhas? Ele é simples. Eu chamo o meu data frame. Aqui. E em vez de eu passar o nome da coluna, eu faço o quê? Eu faço um valor lógico. Eu faço o seguinte. Eu repito. Agora sim eu passo a coluna que eu quero. De referência. Então a coluna de referência é a idade. Então eu chamo ela aqui. Onde a idade é menor que 12. Aqui, ó, pode parecer confuso, mas é o que eu estou fazendo. Vá no data frame e busque para mim os dados em que a coluna de idade seja menor que 12. Então, se eu vir aqui em idade, olha só, eu tenho cada uma das idades que foi pega. 2, 4, 2, 8 e 3. Tá vendo que eu tenho só 5, porque eu só tenho 5 crianças nesse navio. E daí aqui eu tenho as informações delas. Na linha 7, na linha 10, uma criança que sobreviveu. Estava na terceira menina, de 4 anos. Eu não lembro aqui essa linha aqui, desculpa. Enfim. Aqui até tem a informação do deck. Ela estava no deck G. E ela é uma child, ela é uma criança. E daí eu consegui pegar as informações com uma linha. Eu consegui pegar esse quadrado de informações. Aí, por exemplo, assim, eu quero salvar esses dados. Eu posso? Eu posso salvar esses dados para usar mais tarde. Eu posso filtrar ainda mais para só algumas informações. Contagem por deck, aqui de novo é simples. Então, ele conta os decks e ele não deixa dropar os valores. Eu queria lembrar o nome desse. Vamos lá. Na hora de contar os decks, ele vai contar os valores, só que por padrão, o Python às vezes ele não conta os valores estão com nome, estão com vazio. Aqui não, ele quer que conte. Então, dropar os vazios, ou seja, ignorar os vazios, está falso. Então, ele vai conta. Então, aqui eu tenho 688 pessoas que não estavam alocadas em decks específicos. Taxa de sobrevivência por sexo. Aqui é mais complicado, mas ao mesmo tempo é interessante. O que vai ser feito aqui? Eu vou agrupar por sexo. Então vamos lá. As minhas colunas são sexo masculino e feminino. Eu vou pegar a coluna de vivos e vou contar. Então vamos lá. Eu vou agrupar por sexo, pegar a coluna de vivos, contar quantos vivos tem por cada sexo, normalizar para ficar entre 0 e 1, e unstack, eu não sei se a tradução correta é desempilhar ou algo como desempacotar. Mas o que o unstack vai fazer? Lembra que vivo, aqui ó, vivo tem diferentes tipos de dados, diferentes tipos de resposta.
As aqui tuas, né? Você tá vivo ou não. O que o Aztec vai fazer? Vai fazer garantir que eu vou contar não no geral, mas para cada tipo de resposta. E daí eu gero essa tabelinha aqui quadradinha, onde eu tenho as linhas que representam cada sexo e as colunas que representam vivo e morto. Então, das pessoas que faleceram, 25% eram mulheres. Vamos lá. 25% das pessoas falecidas aqui eram mulheres. Não, minto. 25% das pessoas falecidas eram mulheres, enquanto 74% eram das sobreviventes foram mulheres. Por outro lado, 81% dos homens faleceu e 18% dos homens sobreviveu. Repara, eu tô lendo as linhas, não as colunas, porque se eu ler pelas colunas, eu chego a uns dados um tanto equivocados. Mas, de novo, isso é parte da estatística. E o último, mas não menos importante, quais foram mais caras? Quem, ó, pagou muito dinheiro para entrar. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Sim. Chama o data frame. Eu não quero só uma coluna, eu quero um monte agora. Então eu pego todas essas colunas aqui, preço da tarifa, sexo, classe e idade. Ou seja, eu chamei essas 4 colunas. Se eu chamei 4 colunas, isso é um data frame composto de 4 séries. Organizei os valores. Short é organizar no sentido de pôr em uma ordem. Short é sobre pôr em ordem. Vai, né, pelo preço. Então, organize os valores pelo preço. Com ascensão falsa, ou seja, em vez de ir do menor para o maior, vai do maior para o menor. Então vamos lá. O que essa linha aqui nos diz? No DataFrame DF, pegue as colunas preço, sexo, classe e idade. Organize os seus valores pelo preço do menor, do maior do menor. E mostre os 5 primeiros para mim. É isso que essa linha fala. É isso daqui que ela produz. As 5 tarifas mais caras, o sexo da pessoa que pagou, a classe e a idade. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Tá entendendo? Já posso passar uma atividade super difícil com isso. Gente, eu tô passando rápido por questões de tempo. Eu não quero fazer vocês ficarem aqui a noite toda. Gente, isso. Vários mais André, bandas essa maravilhosa biblioteca de dados. Oi, Pedro. não, é o Rodrigo. Uma pergunta. É porque Pode eu falar. eu até entendi como que funciona, só que eu não sei se eu vou conseguir memorizar. Memorizar não, ter uma base na hora de fazer os negócios. Rodrigo, eu vou te falar uma coisa. Muito mais importante do que você memorizar tudo isso é você lembrar da ideia principal. O que o Pandas faz? O Pandas, ele tem dados em forma de tabela em geral, Sim.
Em geral, ele tem dados em forma de tabela. E eu sei que eu posso manipular esses dados de forma simples. Isso que você tem que ter em mente. Sim. Ah, eu quero aqui pegar, sei lá, eu tenho uma tabela que tem 27 colunas com 10 mil linhas. Eu quero pegar 3 colunas, eu quero fazer x, y e z contas. Você pode pesquisar. Ok. Você pode se permitir utilizar o artifício da pesquisa. Porque, Tá assim, bom. a verdade é que um de nós aqui é aqueles nerds de biblioteca que sabe a resposta obscura do porquê o módulo Y tal não funcionou. Mas são pessoas normais que vão esquecer como essas bibliotecas funcionam. Então, muito mais importante é eu saber que ela funciona do que eu, sei lá, tentar, tentar memorizar. Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo bem simples para você. Eu estava fazendo um exemplo com. Ai, esqueci o nome da biblioteca. É a biblioteca da semana que vem. Enfim, não vou dizer o nome da biblioteca. Vou dizer que é para não dar spoiler, né? Porque eu esqueci o nome da biblioteca. Mas é um módulo que ele faz web scraping. Ele faz web scraping. E eu tava assim, tá, eu vou usar essa biblioteca para preencher um formulário. Aí eu tentando ali fazer tal, eu fui pesquisar. Aí eu vi que eu troquei duas bibliotecas, eu troquei o nome das duas bibliotecas. Deixa eu ver aqui rapidinho. Beautiful Soup. Eu confundi o que a Beautiful Soup, que é uma biblioteca de web scraping, faz, com o que a Selenium, que é uma biblioteca de interação com HTML e outras coisas, faz. Eu confundi as minhas bibliotecas. Isso foi realmente um erro da minha parte. Muito mais errado do que eu fazer coisas inúteis enquanto eu programava, era eu ter errado que as bibliotecas que eu queria faziam. Exigir de uma biblioteca algo que ela nunca se propôs a fazer. Eu fui claro no que você conseguiu me entender, Rodrigo? Consegui. Consegui. Beleza. Antônio, qual a sua interface? Eu Kali Linux. Eu tô com o Debian e eu não lembro. Acho que é GNU, GNU, sei lá. Tô com uma dessas interfaces aí. Não lembro o nome. More questions, my brothers and sisters and everything. Lua, por favor. É possível implementar o Pandas para criar uma planilha Excel com os dados que o usuário fornece? Sim, é possível. Plenamente possível. Inclusive, você pode ler Excel, o formato de arquivo Excel. Só que ele é um pouquinho mais chatinho de se lidar. Até o Excel ele tem bibliotecas próprias. Mas você pode. Se você, por exemplo, assim, não, André, eu quero criar um gerenciador de planilhas, tipo que é o Excel ele gerencia planilhas, próprio. Eu posso fazer com bandas? À vontade, meu brother. À vontade. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Mas, você pode fazer sim. Tá querendo fazer projeto final? Ó, vocês já viram, né? Vocês já viram a ideia aí do Luan. Ele vai fazer um Excel pra gente. Excel 2.0 melhorado e sem bugs. More question, my friends. My Frauen.
Fazer uma atualização para vocês. Atualização do quê? Uma pauta do Excel, não. Meu trabalho é ensinar vocês. Coisa, não. Como eu crio um database online e como eu acesso ele no cliente, faço uma conta que esse database é igual o da NASA, tá? Para você criar um database online, você precisa de um acesso ao servidor online que esse database está. Caso você queira o da NASA, possivelmente você vai ter que passar pelo firewall e pela criptografia da NASA, desconsiderando o fato que boa parte dos dados da NASA estão protegidos em servidores próprios. Então, a minha sugestão para você seria tentar fazer uma invasão física, ir até lá e tentar entrar na rede particular deles. Caso, supostamente, a gente estivesse falando, tipo, um servidor da NASA. Caso contrário, não sei. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, podem pôr no nome de vocês aí. Quem não tiver mais dúvidas também pode estar sendo liberado. Até pessoal. Tchau, tchau, tchau. Pode encerrar a transmissão, Pedro.